Oi, gente, vamos voltar aos nossos estudos, vamos ir afunilando agora e algumas perguntas vão estar sendo respondidas ao longo do vídeo. Ou pelo menos a gente vai começar a entender o que está acontecendo de fato. Bom, alguns princípios na justiça brasileira, elas nos dão direito à vida e à liberdade. Elas são cumpridas pelo sistema judiciário. Pelo menos no papel é assim, né? Nós temos direito à vida e à liberdade. E isso está escrito na Carta Magna da Nação, no artigo 5º, falando sobre direitos e garantias fundamentais. Essa preocupação com a liberdade é justificada principalmente porque quando nós tiramos a liberdade de alguém, automaticamente nós tiramos a sua dignidade. E quando alguém burla essa lei, burla esse direito à liberdade, ele também perde o mesmo direito à liberdade, sendo preso. O diabo, vamos falar agora no conceito espiritual, é o maior de todos os criminosos. Por quê? Porque ele nos tirou a liberdade de viver nessa terra de forma plena. E sabendo que o salário do pecado é a morte, Satanás ele atentou contra a vida de todos os seres humanos, nos deixando uma dívida impagável, a ponto de Cristo ter que vir pagar por nós. Então, nós nos escravos imediatamente e nós, pecadores, somos vítimas da sua consequência principal, que é a morte. E também nós não temos muitos direitos a algumas coisas. Nossos direitos foram limitados. Por quê? A coisa ficou tão feia que muitas vezes nós temos dificuldade até a escolher o que nós queremos de fato. Paulo ele fala sobre isso em Romanos 7, do verso 18 ao verso 20. Fala assim: eu sei que em mim, isto é, na minha natureza humana, não há nada de bom. Porque eu quero fazer o que é certo, mas eu não consigo. Quero fazer o bem, mas eu não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se eu faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, Paulo, ele perdeu esse direito. Ele perdeu o direito a escolher de fato o que ele quer, porque a natureza dele é pecaminosa. E o pecado é o culpado principal, e o autor do pecado é Satanás. E Satanás, ele tirou o nosso direito à escolha total. O problema é que nós somos pecadores desde que nós nascemos. E não foi algo que a gente escolheu diretamente. Nós nascemos assim. E aqui em Romanos 7,14 diz o seguinte: o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Aqui fala que nós somos escravos, nós somos vendidos para o pecado. Quem nos vendeu à escravidão do pecado? Nossos pais, que escolheram coisas que nós não escolhemos diretamente. Salmos 51,5 diz que nós nascemos na iniquidade. Na iniquidade nos concedeu a nossa mãe. Então, nós nascemos pecadores. Agora, vamos olhar o mundo hoje. A TV tem mais notícias boas ou mais notícias ruins? Claro que tem mais notícias ruins. É terrorismo, sequestro, filho matando pai matando filho. Fora a atual situação do nosso mundo com o coronavírus, certo? Pois bem, o problema muitas vezes não é o ambiente, mas sim o ser humano. E o que está dentro do ser humano? Nascer em pecado. O ser humano nasceu em pecado. E nós somos pecadores não porque nós pecamos. Nós pecamos porque nós somos pecadores. É uma coisa intrínseca, é uma coisa que está dentro de nós. Isso é fruto da nossa natureza pecaminosa. Nossos pais escolheram o pecado e nós fomos contaminados com o vírus do pecado. Nós somos vendidos para o pecado, nós temos uma dívida a pagar. Nós estamos em débito com isso. E o pior é o que eu falei ontem. Eu já falei isso, acho que uns outros 2 vídeos atrás. O autor do pecado não tem consequência. Ele não sofre nenhum tipo de doença, ele não morre, enquanto nós somos levados à morte, a doenças, às coisas horríveis, como consequência final do pecado, até a morte física. Muitas pessoas morrem hoje em dia. Eu, como disse pra vocês, já perdi o meu pai pela morte. Então, o que acontece aqui é que o tempo do homem é diferente do tempo de Deus, o conceito de tempo. Por quê? A gente fica pensando, o que aconteceu? Deus deixou a gente à mercê mesmo? Por que essa demora? Será que Deus nos abandonou e não quer nem saber da gente? Vou dar 2 situações para vocês pensarem.
Primeira situação, você está na sua casa e de repente chega você acorda de madrugada e vê que tem um ladrão tentando arrombar a sua casa. Imediatamente você liga para a polícia e fala para eles virem o mais rápido possível, que tem um ladrão e tudo mais. Passa 5 minutos nada, 10, 20, 30. Depois de 1 hora a polícia chega. O ladrão já entrou, pegou tudo que ele queria, abusou da sua família e foi embora. Você acha que 1 hora é muito ou pouco tempo? É muito tempo. Por que demorou tanto? Uma segunda situação. Você vai em um evento, você conhece alguém, começa a trocar olhares, você pega o telefone da pessoa, começa a conversar com ela. Aí vocês começam a namorar, passam 1 semana, 2, e aí você toma coragem e pede a pessoa em casamento. É muito ou pouco tempo para você se casar com alguém? É pouco tempo. Em 15 dias não dá para você conhecer alguém. Então é pouquíssimo tempo. Então a questão de demora é bem relativa. Então, por que 1 hora é pouco tempo e 15 dias... 1 hora é muito tempo e 15 dias é pouco tempo? Por causa dessa questão de ser relativo. O conceito de tempo e demora, ele depende do acontecimento que ele está relacionado. Então, o tempo ele é apenas uma qualidade para medir a distância entre acontecimentos, entre eventos e a interferência de Deus. Ela deveria ser rápida, para dar um basta de vez em tudo que está acontecendo, porque quando isso acontecer, vai ser definitivo. Então, não pode ter pressa para se realizar isso. Você entende isso? É difícil para eu entender também. É difícil. Porque quando Deus fizer isso, vai ser definitivo mesmo. Então, você acha sensato realmente Deus demorar para resolver essa questão do pecado? Às vezes eu fico pensando, realmente é uma coisa muito séria. Porque a aparente demora de Deus pode ser uma questão de justiça. Porque se Deus destruísse Satanás imediatamente, poderia ser que os anjos, que os seres criados, achassem que Deus estava sendo injusto. Porque o mal precisava se alastrar de vez e mostrar de forma nítida e plena quão ruim ele era. A aparente demora de Deus pode ser principalmente uma questão de justiça. Deu para entender? É difícil entender mesmo, é bem difícil. Pensa no nosso sistema judiciário brasileiro. Quantas vezes a gente pode ver que demora até que seja dada uma sentença? Porque é uma coisa que está mexendo com vidas, é uma coisa muito séria. Então, o cuidado ele deve ser redobrado, principalmente quando a gente fala no aspecto de extinção total do mal. Para que não haja nenhum tipo de injustiça, porque quando o rei do universo, quando o juiz do céu e da terra bateu o martelo, acabou, não tem mais como ninguém recorrer. Não tem apelação nenhuma. Deu para entender? Deus sabia que a gente ia ficar angustiado. Deus sabia que muitas vezes nós não conseguiríamos entender a complexidade de tudo que está acontecendo, dessa aparente demora. E ele deixou na Bíblia pra gente, em 2 Pedro, uma advertência. Uma coisa, amados, não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, se um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, não é aconselhável que em qualquer momento a gente enquadre as ações de Deus no nosso conceito de tempo. Porque o nosso conceito de tempo é diferente do conceito de tempo de Deus. Deu para entender? Deus ele vai se manifestar, Deus ele vai descer e vai dar um fim, vai dar um basta ao pecado. O pecado que tanto nos aprisiona, que nos escraviza, que nos leva a morrer, ele vai ser finalmente extinto da terra. E Jesus, ele vai descer, ele vai se manifestar. Por mais que pareça que está demorando, eu também acho que está demorando com todas essas coisas ruins acontecendo. Deus ele vai se manifestar e ele vai lutar por nós. A questão é, você e eu, nós estamos preparados? Se Jesus voltasse hoje, ou se a gente morresse hoje, você estaria preparado? Nós precisamos melhorar nossa vida espiritual, porque o que vale, de fato, é como nós estamos perante o nosso juiz. Se a gente morrer ou se Jesus voltar, nossa sentença está dada. O que nós fizemos será julgado perante o Rei do Universo. E aí, não tem mais oportunidade de confessar pecado, de mudar de vida. Então, agora é o momento. Escolha todos os dias estar preparado para que quando o Rei venha, nós possamos subir com Ele e morar para sempre com Jesus. E vermos que Jesus realmente é justo nessa aparente demora. Um beijo para você e que você tenha um ótimo dia.